Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz, seja convosco. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E hoje nós temos um tema aí maravilhoso, como os diamantes são formados. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Vai ser chegando aí para que nós venhamos aprender um pouco da palavra de Deus hoje. Hoje nós temos esse tema maravilhoso, falando sobre diamantes e como eles são formados, e nós vamos trazer isso para a nossa vida espiritual, nós vamos entender um pouco da palavra de Deus, amém? Antes de nós iniciarmos, inicio essa escola bíblica em nome do Senhor Jesus Cristo, com esse tema. A data do estudo de hoje é dia 12 de março de 2022, calendário judaico, dia 9 de Adar 2, de 5.782. E eu não posso iniciar essa live se não fazer uma oração, porque tudo nós dependemos de Deus, e nós dependemos desse relacionamento com Deus. Então nós vamos fazer esta oração neste momento para iniciar essa escola, esse estudo em nome do Senhor Jesus. Dizemos assim: Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Muito obrigado por esse santo sábado que o Senhor tem nos entregado. Que o Senhor possa abençoar a cada irmão que aqui vai entrar para estudar a Tua palavra, para aprender da Tua palavra. Senhor, meu Deus, nos direciona, nos ensina, nos mostra o caminho, o que nós devemos falar, o que nós devemos aprender. Senhor, meu Deus, tudo está ao seu dispor, tudo dependemos de Ti, Papai do Céu, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar esta live, nesse santo sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada um que vai participar, Senhor meu Deus, que o Senhor possa dar o direcionamento, que o Senhor possa ensinar, que o Senhor venha falar, Senhor meu Deus, nos corações, aquilo que nós não vamos conseguir passar, que o Senhor ilumine, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor possa dar inteligência, que o Senhor possa abrir os olhos para que nós venhamos ter uma mudança de vida, uma mudança de mente, através dessa escola, através desse estudo, através desses versículos que nós vamos aqui ler e comentar em nome do Senhor Jesus. Nos dê alegria, nos dê paz, nos dê mansidão, para que nós venhamos entender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para todos nós. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que nós venhamos aqui aprender, que nós venhamos sair daqui, Senhor meu Deus, renovados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, acabamos de fazer essa oração ao Senhor e eu creio que o poder da oração em nossas vidas ela é tremenda, ela supera todas as nossas expectativas quando nós oramos ao Senhor e entregamos tudo na mão dele. Nós vamos iniciar, então, esse estudo com a primeira pergunta. A primeira pergunta de hoje está aqui para a gente. E só que antes de iniciarmos com a primeira pergunta, nós vamos aqui acompanhar uma introdução dessa lição, né? Então, nós vamos ter aqui uma introdução da lição que vai falar um pouco sobre o diamante, né? E como ele
surge, né? Como ele surge, e nós vamos aprender do Senhor. Então, seja muito bem-vindo, feliz sábado a você, meu irmão, minha irmã, que está junto comigo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, que o Senhor possa conceder a você um sábado maravilhoso na presença do Senhor, nosso Deus. E que esse sábado seja um sábado de aprendizado, um sábado de libertação, de transformação de vida, de transformação de mente, em nome do Senhor Jesus, que você possa viver o sobrenatural de Deus, não o natural, mas o sobrenatural de Deus. Amém? Então, nós temos aqui nas nossas mãos a lição, o tema Após a Tempestade, né? Uma lição aqui maravilhosa. Se você não tem acesso a essa lição, entre em contato com a gente vai fazer aqui um esforço, né, para que esse exemplar chegue nas tuas mãos, que você possa estudar todos os sábados aí uma lição nova, tá bom? Então, vamos falar então aqui uma pequena introdução falando sobre os diamantes, né? Como os diamantes são formados. Esse é o tema da nossa lição, né? Como os diamantes são formados. Nós temos essa responsabilidade de responder esse questionamento, não é verdade? Então, eles são formados na Terra, isso mesmo, a Terra, com a pressão da Terra em contato com o carbono, que é uma das substâncias que tem no diamante, né? Que o carbono também deriva o carvão, né? E esse carvão, com a pressão da Terra e com o calor da Terra, ele começa a formar o diamante depois de muitos e muitos anos na Terra, né? Na camada terrestre nossa. Então, aonde é encontrado esses diamantes? Muitas vezes debaixo de uma grande camada de terra, né? Então, tem que ter uma escavação aí para encontrar os diamantes que foram aí feitos ao longo dos séculos, né, passados. Então, é assim que a Terra forma um diamante. O diamante ela é derivada do carbono é derivado do... e aí, depois do carbono vem o carvão, depois do carvão vem o diamante, né? O diamante é um dos itens de mais firmeza no mundo, né? Muitas máquinas industriais, elas usam o diamante, porque o diamante dificilmente vai quebrar, dificilmente vai espedaçar, porque é um dos itens no mundo que é mais duro, né? Então esse é o nosso diamante, além de ser duro, né, ter a capacidade aí de ser matéria-prima para muitas indústrias hoje, né? Alguns equipamentos utilizam ela. O diamante, ele é uma pedra muito preciosa, né? E ela é uma pedra muito brilhante, né? Então, como ele tem os seus lados lapidados, ele acaba sendo uma pedra que reflete o brilho, né? Do sol, da luz, né? Então, é muito interessante a formação do diamante. Agora, a pergunta que eu te faço: será que o ser humano essa formação é uma formação natural, né? Uma formação do diamante natural na Terra. Mas eu quero fazer uma pergunta: será que o ser humano já conseguiu fazer o diamante nos laboratórios químicos aí pelo mundo, pelos países? Essa é uma pergunta que eu corri atrás para tentar trazer aqui para vocês. E encontrei que realmente sim, né? O ser humano ele já consegue produzir o diamante nos laboratórios, né? Nos laboratórios, através
da sua matéria-prima, que o carbono, né, juntando com algumas outras substâncias para ali fazer um diamante, né, mas um diamante ali sintético, né, artificial. Então, um dos laboratórios da Rússia começou a fabricar esses diamantes em 1955, né? Só nesse ano começou a surgir os primeiros diamantes em laboratórios. E depois, em 1970, os suíços aprimorou a arte ali de criação desses diamantes sintéticos, né? E hoje são produzidos em uma maior escala, né? Para aqueles que são interessados, né? Então, surgiu até diamantes não só derivados do carbono, né, do carvão, mas também tem diamantes derivados das cinzas, né, cinza dos ossos, derivados de cabelo, né? Então, tudo que tem carbono pode ser formado um diamante hoje, um diamante sintético. Mas é interessante, né, irmãos? Por que eu trouxe toda essa história para vocês? Porque o homem, ele tenta formar ou forjar diamantes, mas nós sabemos que os diamantes que são formados nos laboratórios são diamantes sintéticos, artificiais ou falsos, né? Então, trazendo para a nossa vida espiritual, o homem, ele tenta formar muitas coisas artificiais que nos chamam a atenção, né? E tem um brilho maravilhoso, uma cor maravilhosa, né? Tem uma durabilidade sem igual, porém é um engano, é uma artifício, né? É um artificial, né? É algo falso que pode muitas vezes derrubar muitos cristãos hoje em dia. Muitas pessoas estão caindo porque muitos diamantes que brilham os olhos de muita gente, né, não são diamantes naturais, mas são diamantes artificiais. E nós temos que tomar cuidado, né, com esses diamantes que o homem produz para seduzir as nossas vidas, seduzir o nosso viver, né, para que nós não venhamos estar sintonizados em Deus, mas sim sintonizados naquilo que o homem cria, que o homem fabrica, que o homem produz. Né? Para produzir um diamante natural, leva muito tempo, centenas de anos. Para produzir um diamante artificial, não leva nem horas. Né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Aquilo que é artificial, aquilo que é falso, não tem valor para nossas vidas, né? Então Deus, ele nos dá aquilo que tem valor, irmãos, que permanece, que dura para sempre. E é isso que nós estamos buscando hoje, através dessa lição, através desse estudo bíblico, em nome do Senhor Jesus. Amém? E agora partimos aí para a primeira pergunta de hoje. Que experiência teve o apóstolo Paulo com Deus? Qual foi a experiência que teve o apóstolo Paulo com Deus? É essa a primeira pergunta que nós vamos aí aprender, né? E que ele aprendeu e também nós devemos aprender com essa experiência. Olha que maravilha. Então nós podemos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Se você tiver a sua Bíblia, se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade para ler junto comigo esses 3 versículos que nós vamos fazer menção aqui. Romanos, capítulo 12, do verso 3, não, do verso 7 ao verso 10. Romanos 12, 7 a 10, que diz assim: se é mistério,
seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Não abri corretamente. Não é essa passagem. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, aqui, do verso 7 ao verso 10, que diz assim, irmãos: E para que eu não me exalte acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para que esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por isso, coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele para que ele afastasse de mim. E ele disse-me: A minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Olha só, irmãos, que palavra maravilhosa, hein? Que palavra que vem nos ensinar, né? Vem aqui nos habilitar no Evangelho de Cristo. Então, a primeira pergunta aqui dessa lição, como os diamantes são forjados, né? Paulo ele nos ensina algo interessante, né? E a resposta da primeira pergunta é um espinho na carne. Essa foi a experiência que Paulo teve com Deus, né? Um espinho na carne. E Paulo ele pede para que o Senhor tire esse espinho da carne dele, né? No verso 8, aqui ele fala, né? Por 3 vezes, então ele fala incessantemente, ele pede por mais de uma vez: tira, Senhor, esse espinho da minha carne, né? Porque dói, porque me incomoda, né? Só que Deus ele não faz isso, ele não tira esse espinho da carne de Paulo. Por quê? Porque é necessário para que as fraquezas de Paulo, nas fraquezas de Paulo, repousasse o poder de Jesus Cristo. Que interessante, né? Que interessante, né? No verso 9: De boa vontade, pois me glorieis nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse em mim. Então, Paulo, ele diz que se gloria nas fraquezas dele. Por quê? Para que o poder de Cristo se repousasse sobre ele. Será que hoje eu e você estamos se gloriando, ou ficando feliz, ou exultante, né, das nossas fraquezas? Olha, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo fazer essa outra coisa. Olha, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E mesmo assim, você tendo essa impossibilidade de fazer certas coisas, você está feliz? Você está contente? Você consegue se alegrar, se gloriar nessa impossibilidade? Diz a palavra de Deus que Paulo se gloriou nessa impossibilidade. Por quê? Porque só assim o poder de Cristo poderia repousar sobre ele. Então, querido, amado irmão e irmã que está acompanhando esta live, somente através das nossas limitações, somente através dos nossos das nossas fraquezas, é que Cristo ele consegue abundar o poder sobrenatural dele em nossas vidas. Para muita gente é difícil entender isso, tá? Para muita gente é difícil entender a graça de Jesus, né? A graça que superabundou
em Cristo. É muito difícil para muita gente entender, principalmente daquelas pessoas que confiam em si mesmo, confiam na força do seu braço, né? Essas pessoas que confiam na força do seu próprio braço, é muito difícil para elas entender, né, essa graça, esse poder de Cristo que opera na fraqueza. E nós vamos tentar entender essa parte, irmãos. Então eu quero convidar vocês a abrir 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios mesmo, capítulo 4, verso 7, que diz assim, ó, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Cristo seja de Deus e não de nós. Olha só, que interessante, hein? Porém, que esse tesouro em vasos de barro, né? Imagina você colocar um tesouro tão precioso, tão sublime, num vaso de barro. Imagina você colocando um tesouro maravilhoso num vaso de barro, né? É isso que Deus ele faz. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Então, o que quer dizer o barro, irmãos? Quer dizer o barro. O barro é o corpo do ser humano. Nosso corpo, né? O barro, o vaso de barro é o nosso corpo. Nós somos um vaso de barro, né? As nossas limitações, o nosso corpo natural, temos limitações. Nós somos feitos de pó, né? De barro, né? E com o sopro de vida de Deus é formado o homem, né? Então nós somos barro, nós somos pó, né? Então, e o barro ele é frágil, ele é frágil, o barro ele é frágil. O barro ele não é como um diamante duro, resistente. O barro ele é frágil, né? E ele se quebra facilmente, né? Se ele pegar uma altura e você jogar o barro, deixar ele cair, né? Deixar esse vaso de barro cair, ele se quebra facilmente. A mesma coisa nossas vidas, meus amados irmãos. Nossas vidas são muito frágeis, né? Nós somos mortais, né? Nós somos mortais. E nós conhecemos a fragilidade do nosso corpo quando a morte ela aparece mais evidente em nossas vidas, né? Quando, por exemplo, uma pandemia com um vírus vai alastrando vidas e famílias e levando entes queridos bem próximos a nós, né? E aí nós começamos a entender que as nossas vidas, elas são frágeis, elas são limitadas. Nós temos fraquezas, somos frágeis, né? É como se você estivesse colocando uma mercadoria para ser levada num avião ou num caminhão e dentro daquela caixa, né, de papelão está escrito ali frágil, né? Por quê? Porque porque tem algo ali dentro que é frágil, né? E é um vaso de barro, é as nossas vidas que somos frágeis, né? Então, quando eu leio essa passagem em 2 Coríntios 4, 7, que fala que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se nós não fôssemos, nosso corpo não fosse frágil, se o nosso corpo humano não fosse mortal, nós poderíamos se vangloriar de certos feitos que nosso corpo poderia resistir, né? Ou poderia fazer, né? Então, quanto mais humilde é o recipiente, mais glorioso parece o seu conteúdo. É isso, irmãos. Então, quanto mais humilde é o meu corpo, quanto mais humildade é o recipiente, né, mais glorioso é o seu conteúdo, né? Então, o nosso corpo é templo. Olha só, é
templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, frágil como um vaso de barro, é casa para o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo sobrenatural. Um corpo como o nosso, né? Como nossas limitações, ser preenchido com algo tão precioso, com algo tão sublime, com algo tão glorioso, que é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, para que o Espírito de Deus, o poder de Deus sobressaia em nossas vidas, nós temos que sentir o espinho das nossas carnes. Nós temos muitas vezes de sentir esse espinho que acontece em nosso corpo, que muitas vezes nós pedimos para Deus, como Paulo pediu, que retirasse. Mas se Deus retira os espinhos das nossas vidas, das nossas carnes, nós não podemos ver a nossa dependência do poder de Jesus Cristo em nós. E é isso que nós queremos, irmãos, ser totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa é a primeira pergunta. Esse é o nosso aquecimento aí para conseguir entender como que os diamantes, espiritualmente falando, são formados. E o primeiro passo para nós formarmos esse diamante é reconhecer que nós somos pequenos e frágeis, imortais, e o conteúdo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, ele é um conteúdo precioso, ele é um conteúdo poderoso, ele é um conteúdo sem igual nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Então é exatamente isso que Deus ele quer falar conosco nesse dia, tá? Que nós muitas vezes somos fracos, muitas vezes perecemos, muitas vezes pecamos, mas o Senhor é que nos fortalece. O Senhor é que nos perdoa. O Senhor é que morreu na cruz para nos salvar. E esse conteúdo valioso, sublime, maravilhoso, é o Senhor Jesus Cristo que nos deu, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, você que se achegou junto conosco nesse dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Manda aí, o seu Pai seja convosco, o seu feliz sábado a toda a comunidade, a todos os que estão conectados aí junto conosco, e que você possa ter um estudo maravilhoso juntamente conosco, amém? Nós vamos para a segunda pergunta agora, e a segunda pergunta vai nos ensinar algo maravilhoso e mais verdades de Deus em nossas vidas. Qual a finalidade das provas e sofrimentos na vida do crente? Qual é o propósito? Qual é a finalidade dos sofrimentos na vida do crente? Agora sim, nós vamos lá para Romanos. Você que está acompanhando comigo na palavra de Deus, também vai lá junto comigo para Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 27 a 30. Verso 27 a 30. Então, qual outra finalidade possuem provas, sofrimentos que sobrevêm à vida do crente? Né? Então diz assim: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele vem ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Ele sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho,
para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, os que ele predestinou, a este também os chamou, e aos que ele chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, irmãos, por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tantas provas na vida do crente? Né? E a resposta é simples, é isso que nós lemos aqui em Romanos 8, 27 ao 30. As provas e os sofrimentos são para que sejamos transformados à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós temos provas? Sim, muitas provas. Nós temos sofrimentos? Passamos por muitos sofrimentos. Mas para que tudo isso? Para que nós venhamos ser lapidados como um diamante, né? Como que é a fabricação natural de um diamante? No calor, na pressão, né? E ele começa a ser lapidado aí para ser um diamante lindo que brilha, né? Então, nós também somos assim, né? Somos transformados. Transformados em quê, irmão Diogo? A imagem do Filho de Deus. Está escrito aqui no verso 29, né? Para que ele conheceu antes, ele também os predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, né? Então Deus ele nos, nos elegeu a ser a imagem de Jesus Cristo. Olha que honra você ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Algo maravilhoso, não é? Não estou falando só é, 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 na face, né? Não estou falando só no corpo, eu estou falando espiritualmente, né? Ser como Jesus no seu caráter, né? Ser como Jesus em seu coração, pensar como Jesus, ter a sabedoria de Jesus, isso é algo maravilhoso, irmãos, maravilhoso mesmo. Então, em todas as experiências que Deus, em todas as nossas experiências, todas nossas experiências, Deus ele age para o nosso bem, né? Como no versículo aqui, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, todas as experiências, sejam elas boas, sejam elas não tão boas assim, né? Nem tudo será bom em si mesmo, mas Deus usa para o nosso bem. Você não conseguiu entender, né? Então nós vamos aprender mais da palavra de Deus. Eu quero continuar lendo aqui o versículo 35 e o versículo 36. Vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Quem vai te separar do amor de Cristo? Quem vai separar a minha vida do amor de Cristo? Quem? Quem pode nos separar? Aí diz: será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha que versículo forte, hein? Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias das nossas vidas. Nós somos como ovelhas no matadouro. Só que no versículo 35 fala assim: quem me separará do amor de Cristo? Será que é essas aflições? Jesus Cristo ele nos dá algo, né? Ele fala assim, Jesus Cristo ele fala assim para a gente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Por quê?
porque nós estamos sendo transformados como a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, como ele venceu, nós também vamos vencer. Pelo nosso mérito, não somos vaso de barro, irmãos. Não temos nenhum mérito. Somos barro, somos pó. Mas aquilo que está dentro de nós é muito valioso e muito poderoso. Na minha fraqueza, o Espírito Santo de Deus, que é excelente, vai lutar por mim, vai vencer as aflições por mim, vai nos dar refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. E a angústia não vai poder me separar do amor de Deus. A tribulação não vai poder te separar do amor de Deus. A perseguição não vai poder te separar do amor de Cristo. A perseguição, a nudez, a espada, as guerras não vão poder te separar do amor de Cristo em sua vida. Glória a Deus por isso. Então Jesus, ele nos ensina que Deus cuida da gente. Cuida nos mínimos detalhes. Deus, ele cuida de você, né? Então, quando tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, isso é verdade, porque Deus, ele cuida, Deus, ele sonda as nossas vidas. Eu quero ler uns 2 versículos aqui em Lucas, capítulo 12, do verso 6 e verso 7, que diz assim: não se vende 5 pardais por 2 asses, e nenhum deles fica esquecido diante de Deus? Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, porque vales mais do que muitos pardais. Olha que mensagem. Olha que mensagem edificante em nossas vidas. Se Deus não ignora nem os pássaros mais insignificantes, né? Porque o verso 6 fala que ó, não se vende 5 pardais por 2 assers. Esses assers era uma moeda, né, no tempo de Cristo que valia 5 centavos. Então, 5 pássaros pardais valiam 5 centavos. E diz assim, ó, e nenhum deles fica esquecido diante de Deus. Nenhum desses pardais que valem centavos, nenhum deles fica esquecido diante de Deus. Deus, ele sonda. Aleluia. E aí, até os fios, né, até os cabelos das vossas cabeças, todos são contados. Então não temos, porque se Deus, ele cuida dos pássaros, ele também vai cuidar de você. Você não vai ser esquecido, né? Deus, ele cuida das aves, Deus, ele cuida das ervas, Deus, ele cuida da gente de uma forma sobrenatural, irmãos, sobrenatural. Então, Deus, ele sonda a gente, né? Então, vamos ter provações? Sim, vamos ter. Vamos ter dificuldades? Sim, vamos ter. Vamos ter aflições? Sim, como nós lemos aqui em Romanos, né? Mas algo maravilhoso que nós vamos ter também é o cuidado de Deus, né? Esse cuidado de Deus para nossas vidas. Isso nós vamos ter também, né? Isso nós vamos ter também, né? Esse não se esquecer de você, isso nós temos sempre em nossas vidas, amém? Então essa segunda pergunta, ela é maravilhosa, né? E ela vai nos ensinar que as lutas têm uma finalidade, né? E a finalidade é o bem daqueles que amam a Deus, amém? Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta de hoje diz assim: qual foi a reação de Jó em meio à
tribulação que Jó passou. Qual foi a tribulação de Jó em meio à tribulação que ele passou? Quero convidar você a ler o livro de Jó, capítulo 1, verso 21, só para a gente começar o nosso aquecimento. Vamos lá para Jó. Jó, capítulo 1, verso 21. Cheguei em Jó aqui. Você que está acompanhando com a gente, se quiser pegar uma Bíblia, quiser acompanhar o versículo, fique à vontade, tá? E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Olha só que expressão, hein? Né? E agora nós vamos para 19, Jó 19, verso 25. Jó 19, verso 25. Que vai dizer assim, irmãos: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que ele se levantará no último dia sobre a terra. Que eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará na terra nos últimos dias. Olha que versículo impactante em nossas vidas. Vamos meditar? Vamos. O que é o Redentor? O que é um Redentor para você? O que é um Redentor para mim? Essa palavra aqui no hebraico, né, que era utilizada ali no hebraico, ela se refere a um parente mais próximo, que servia como fiador. O que é um fiador? Você vai alugar uma casa, você tem que ter um fiador, um parente que tenha uma casa própria e que tenha essa garantia. Se você não pagar, esse parente vai lá e vai quitar a, a sua dívida, né? Então, o Redentor é um fiador, né, para você, né? Então, se você não consegue pagar a dívida, o Redentor vai lá pagar a sua dívida. Então, era essa a expressão. A gente consegue ver esse Redentor, esse parente mais próximo, né? Esse fiador em Levítico, no livro de Levíticos, a gente consegue ver esse Redentor, né? Livro de Levítico, capítulo 25, verso 23 até 34, do 23 ao 34, a gente consegue ver essa figura do Redentor, né? E embora Jó inúmeras vezes disse que Deus era o seu perseguidor, inúmeras vezes Jó ele lamenta, né, o que ele estava passando. Jó capítulo 7, verso 17 vai falar ali, né, Jó ele reclama da dor que ele estava passando, né, mas no final Jó ele reconhece, irmãos, que Deus era a única esperança dele. Jó 17, verso 3, Jó ele vai falar que Deus era a única esperança dele, né? Ele é a única esperança. Então, às vezes, a pessoa, ela reclama do que ela está passando, né? Jó, ele sofreu uma das maiores enfermidades na sua carne, que diz a palavra de Deus no livro de Jó, que Jó, ele sentia vontade de pegar os cacos de telha e raspar sua pele, né? Que coçava de forma sobrenatural, né? Então, Jó, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu os seus filhos, né?
Qual a dor, se não for física, mas uma dor emocional de perder os seus próprios filhos, de perder a sua família, né? É uma dor que vai além da dor física. Foi isso que Jó sofreu, meus amados irmãos. Jó, ele sofreu tremendamente, né? Então, por isso que Jó, ele muitas vezes ele disse a Deus, Deus, tu está sendo meu inimigo, Deus, tu estás me perseguindo, né? Jó, faz um diálogo com Deus, né? E muitas vezes ele fica revoltado para com Deus, né? E nós, eu, você, né? Quantas vezes, né? A gente fica indignado por coisas que acontecem em nossas vidas e muitas vezes se revoltamos para com Deus, não é verdade? A dificuldade é tão grande, é tão pesada, né? Quando você perde um ente querido, que você pergunta para Deus por quê, né? Tantas pessoas no mundo corruptas, né? Políticos corruptos, pessoas que roubam outras pessoas, pessoas que fazem mal para outras pessoas, pessoas que matam, pessoas que adulteram, pessoas que cometem pecados gravíssimos, estão aí vivos, com saúde, e o meu ente querido, ele morre. É duro, não é? É duro. E é duro continuar servindo esse Deus, né? Em meio a essa dor que eu e você sentimos muitas vezes. Mas, no final de tudo, irmãos, Jó ele reconhece que a única esperança dele é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. Em Jó 17, capítulo 3, capítulo 17, versículo Jó, capítulo 17, versículo 3, fala assim, ó, estabeleça agora, põe-me em uma garantia contigo. Quem é o que irá apertar a minha mão? Ó, estabelece agora, coloca-me uma garantia para contigo. Quem é que vai pegar a minha mão? Quem é que vai pegar na minha mão? Né? Jó, ele começa a confiar em Deus. Ele começa a ter fé. Fé. A fé de Jó, no fim, rompeu as suas dúvidas. Glória a Deus. E a fé de Jó tanto rompe as suas dúvidas, que aí ele chega no capítulo 19 e no verso 25, e ele fala: E porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Porque eu sei que o meu amigo mais próximo, que o meu parente mais próximo vive. Porque eu sei que o meu fiador vai pagar as minhas transgressões. E diz mais aqui, ó. Além de o meu Redentor vive, ele se levantará no último dia sobre a terra. Então Jó, ele tinha uma perspectiva aqui que mesmo que se ele morresse, mesmo se ele morresse ali, ele sabia que no último dia o seu redentor viria sobre a terra e traria ali redenção para ele. Traria ali um, um, um testemunho em favor de Jó. No último dia, Deus ele testificaria do meu servo Jó. E hoje, meus amados irmãos, Jó é uma testemunha em nossas vidas, né? Jó, ele nos ensina a continuar, a perseverar, a compreender que é difícil, que é complicado, mas nós não podemos desistir, porque o nosso Redentor, ele vive, aleluia.
Glória a Deus. E mesmo que eu morra na adversidade, no problema, na dificuldade, no último dia, o meu Redentor vai testificar pela minha perseverança, pela minha obra, e ele vai ressuscitar a minha vida. Aleluia. E habitarei com ele para sempre, por longos dias. É isso que a palavra confirma em nós, irmãos. É isso que a palavra nos dá, né, em nossas vidas. Então, que esse Deus vivo, irmãos, esse Deus é vivo. Ele vai testificar em nosso favor. Ele vai cuidar da gente, nos mínimos detalhes, como ele se importa com um pássaro, com a erva do campo. Ele se importa com você e comigo. A palavra de Deus fala que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do vale. E se ele se importa com os lírios do vale, com os pássaros, quanto mais a criação dele, né, que, que Deus colocou para reger os peixes, os animais, né? Ele colocou a gente como cabeça para reinar nessa terra. Quanto mais nós, irmãos, Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, essa pergunta 3 aqui, mesmo na tribulação, mesmo no problema, qual foi a reação de Jó em meio à tribulação? E também deve ser a nossa reação, cada um de nós. Nós podemos ficar tristes, podemos se revoltar por um momento, até sim, mas que nós venhamos reconhecer como Jó reconheceu, o meu Redentor vive, vive, o meu Redentor vive, aleluia. O meu amigo próximo está sempre ao meu lado, o meu fiador vai pagar minha dívida, ele vai pagar as minhas transgressões, glória a Deus. Essa é a resposta que nós temos que dar em meio às aflições, em meio aos problemas e adversidades que o mundo nos coloca. Amém? Essa é a terceira pergunta. E vamos lá para a quarta pergunta de hoje. Quarta pergunta para a honra e para a glória de Deus. Qual foi a escola de Davi para ser rei? Qual foi a escola de Davi para ser rei? Né? Então, a pergunta aqui é um pouco mais elaborada, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, apesar disso, o Senhor não o tirou dos campos e o levou diretamente para o palácio para ser rei. Qual foi a escola que formou para cumprir o seu chamado de rei? Então, quero chamar a atenção de vocês para uma leitura que fica em 1 Samuel, capítulo 23, verso 11 e 12. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 23, versos 11 e 12. Eu achei aqui. Diz assim a palavra de Deus: Entrega-me-ão os homens de Keila à sua mão? Descerá Saul, segundo ouviu o teu servo? Ó Senhor, Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo, e o Senhor disse, ele descerá. Então Davi disse, entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul, e o Senhor disse, eles te entregarão. Olha só, irmãos. Davi, ele estava sendo perseguido aqui por Saul. É isso mesmo. Esse Davi, que ele estava sendo perseguido por Saul, porque Saul ele não queria perder o seu poder,
não queria perder o seu trono. Depois que Saul viu todos os feitos de Davi, e depois que Saul ele sabia que Deus ele tinha rejeitado Saul e eleito Davi para ser sucessor ao seu trono, Saul começa a perseguir, uma perseguição alucinante para capturar e matar Davi, né? Então, no capítulo 23, Davi, ele ora a Deus, ele fala com Deus. E Deus responde Davi. Mas antes disso daqui, Davi, ele passou por várias escolas, várias aulas com Deus. Uma das aulas que Davi passou foi quando ele era pastor das ovelhas de seu pai, ajudava ali a pastorear, a cuidar das ovelhas. Veio um leão, um urso, e Davi lutou com esse leão, lutou com esse urso e defendeu as ovelhas do pasto, né? Então aquele urso foi abatido, aquele leão foi abatido por um rapaz pequeno, fraco, porém com um conteúdo dentro dele muito valioso, muito excelente, né? Que era o poder de Deus na vida de Davi. Então teve várias outras ocorrências que aconteceu com Davi. Uma delas foi Davi fugir, né? Fugindo de Saul, ele foi parar junto com os próprios inimigos, os próprios filisteus. Os filisteus capturaram Davi e deixou ele diante do rei dos filisteus. Davi fingiu ser um, um louco, e aquele rei mandou Davi sair da presença dele, né, porque parecia um louco, né? Davi saiu e aí foi encontrar os seus aliados, né? E aí Davi encontrou seus aliados e continuou a sua caminhada, né? Então, irmãos, até chegar esse momento aqui em 1 Samuel 23, Davi ele fala para Deus, né? Eu posso ir àquela cidade, uma cidade, né? E aí Deus fala assim: olha, Saul vai estar lá te esperando. Mas Saul ele quer me pegar, ele quer as pessoas da cidade de Keila vai me entregar? Deus falou assim: sim, vai te entregar. E o que Davi fez? Fugiu de Keila, fugiu da cidade. Então, nesse aprendizado todo, né, Davi ele sofre perdas, né? Ele perdeu esposa, né? Ele perdeu esposas, né? Porque Davi ele vai para Ziclac, né? Onde estava ali as suas esposas, seus filhos e todas as esposas e filhos dos soldados, dos aliados dele, né? E aí quando Davi ele chega em Ziclag, ele encontra devastado, né? Levaram as esposas, levaram os filhos, roubaram as fazendas, roubaram todos os bens, e ele encontra ali tudo devastado. Então Davi sofreu muitas perdas Davi sofreu, né? Davi sofreu rejeição, né? Porque Davi volta a Ziclag, porque o rei dos filisteus, que já era aliado de Davi nesse momento, não quis que Davi fosse para a guerra junto com os filisteus. Então ele foi rejeitado. Davi sofreu perseguição, né? Foi perseguido por Saul por tanto tempo, né? E Davi sofre agora uma solidão.
porque os próprios homens dele, os próprios soldados que ele liderava, virou as costas para ele e o acusou. Foi sua culpa que as nossas mulheres foram levadas, nossos filhos foram levados, nós não nós perdemos tudo. Foi sua culpa. E Davi ficou na solidão. Mas em tudo isso, meus amados irmãos, houve um aprendizado, houve uma escola. Pode ser dura essa escola, né? Uma escola que tem perdas, que tem rejeição, que tem perseguição, que tem solidão, mas foi um aprendizado para um bem maior na vida de Davi. A se constituir rei e salvar o povo de Deus da mão dos filisteus e dos seus inimigos, né? Então teve um porquê ele passar por tudo isso. Então, em meio à perseguição, Davi, algo maravilhoso, Davi se comunicava com Deus. Davi tinha fé em Deus, né? É isso que nós temos que aprender, irmãos. Em meio à perseguição, à rejeição, à perda, em meio à solidão, Davi falava com Deus, né? Davi falou com Deus. Eu tenho que ficar em Keila ou eu tenho que sair de Keila? Deus falava para ele, olha, vão te entregar. E aí Davi saiu de Keila, saiu da cidade. Irmãos, quem já sofreu perdas em nome do Evangelho? Quem hoje está sofrendo perdas na sua vida, na sua família, em nome do Evangelho de Deus, em nome da obra, em nome do propósito de Deus na sua vida, né? Muitos de nós sofremos perdas no nosso dia a dia, né? Nós que guardamos o sábado, por exemplo, nós sofremos perdas de emprego, né? Muitos empregos a gente tem que rejeitar porque por causa da santificação ao sábado, né? Nós sofremos perda na nossa família, né? Muitos nos rejeitam por nossos hábitos, por nossa fé, por nossa religião, né? O mundo nos rejeita, né? O mundo se caçoa da nossa fé, da nossa religião, né? Nós perdemos muitas coisas, somos muito rejeitados, né? E muitas vezes nós não queremos perder muitas coisas, nós não queremos mais ser rejeitados. E aí, por não querer perder mais, por não querer ser rejeitado mais, por não querer ser perseguido mais, por não querer viver solitário mais, nós começamos a entregar nossos pontos, as nossas mãos e começamos a entregar algumas brechas para que o inimigo entre nas nossas vidas, né? Uma pessoa que está no seu trabalho e tem ali amizades que o Salmo fala, a roda dos escarnecedores, porque eu aceito estar nas rodas dos escarnecedores, porque eu aceito amizades que não convêm com a minha conduta, porque eu não quero mais estar sozinho, eu não quero mais viver em solidão. E aí eu começo a abrir, irmãos, abrir brechas. Isso Deus ele não quer nas nossas vidas, né? Eu estou sendo muito perseguido na escola, estou muito sendo perseguido no trabalho, estou muito sendo perseguido na minha casa, com os meus vizinhos. Então eu vou deixar um pouco. Não, não deixa. Faz parte do seu aprendizado, faz parte da obra que Deus tem para a sua vida, faz parte do propósito da sua vida. Minha própria família está me rejeitando, eu não aguento, mas você não aguenta. Você é um vaso frágil, mas o que está dentro de você é muito valioso, que é o Espírito Santo de Deus. E ele vai te sustentar, meu amado irmão. Creia nisso. Creia.
Eu já perdi muito dinheiro, eu já perdi isso, eu já perdi aquilo, eu já perdi a outra. Quanto, o que Deus já não perdeu em favor de mim, de você? Perdeu o próprio filho, né? O que é comparar, o que compara o que Jesus perdeu na cruz por mim, por você? Qual o sofrimento de Jesus, né? Ser forma de Deus, ser Deus Todo-Poderoso, se esvaziar e se tornar humano para salvar eu e você. Então, meus amados irmãos, nós podemos perder tudo, 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 mas o que nós não podemos perder é a fé no Filho de Deus. Isso nós não podemos perder. Nós podemos perder tudo, mas essa comunicação, essa oração para com Deus, tem que permanecer em nossas vidas, tem que permanecer em nosso meio, né? Porque só assim nós vamos conseguir superar as perdas, as rejeições, as perseguições e a solidão que o mundo muitas vezes nos oferece e nos coloca na nossa vida. Então, temos que continuar com a fé de Jó, né? Em meio a perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé em Deus. O meu Redentor vive, meu Redentor vive. Posso morrer, mas Deus testemunhará da minha ação na terra. Glória a Deus por isso. Então, em meio a tudo isso, Deus, ele está cooperando para um bem maior em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E agora nós vamos para a quinta pergunta, meus amados irmãos. Você que está acompanhando a gente, Deus abençoe a sua vida. Um feliz sábado, que você possa aprender muito com essa palavra. O que precisamos aprender para reagir? Né? Reagir ao sofrimento, reagir ao problema, em meio às pressões, às lutas, as mais duras que nós podemos enfrentar, o que nós precisamos aprender para que possamos reagir, né? Então, quero convidar você no próprio livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 29, versos 9 e 10. Diz assim: E Aquis respondeu e disse a Davi: Eu sei que tu és bom na minha visão, como um anjo de Deus. Não obstante, os príncipes dos filisteus disseram: Ele não subirá conosco para a batalha. Pelo que agora, levanta-te cedo pela manhã, com os servos do teu mestre que contigo vieram, e tão logo estejas de pé pela manhã, e tenha luz partir. Vamos, vamos lá, né? O que aconteceu aqui, né? O rei dos filisteus fez uma aliança com Davi, né? Fez uma aliança com Davi. E aí os filisteus foram atacar Israel, atacar o povo de Deus, né? Os hebreus. Porém, o rei até queria que Davi fosse, né, com seus soldados. Porém, os príncipes ali dos filisteus, falou assim: não, olha, rei, eu te aconselho a não levar Davi, porque pode ser que no meio da batalha ele lembre que é um israelita, né? E ele se vire contra nós. Então, para isso não acontecer, deixa ele aí quieto. E aí Davi ficou quieto. Davi não foi para a batalha junto com os filisteus. E aí Davi volta para Ziclac e encontra em Ziclac devastada, como a gente falou, né, na pergunta anterior, devastada, né? Tudo queimado, né? Tudo roubado, né? Levaram mulheres e filhos, né? E os seus soldados desanimados,
e viraram as costas para Davi. Numa situação dessa, né, onde não tenho mais família, eu perdi esposa, perdi filhos, né, estou sendo perseguido por uma dos reis do meu povo, né? Fui rejeitado pelos meus soldados, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Davi está sendo rejeitado, né? Davi está ali, solidão, sozinho, meus amados irmãos. Davi estava sozinho naquela situação. O que Davi deveria fazer? O que eu faria numa situação dessa? O que você, crente, você, meu irmão, você, minha irmã, você que está assistindo essa live, o que você faria nessa situação de Davi? Hein? Uma situação de perda, de rejeição, de perseguição, de solidão. Hein? Você fugiria daquele cenário também? Você ficaria indignado? Você lutaria para que os seus liderados te respeitassem como um líder? Você faria um discurso ali? Você se imporia como líder? Você se entregaria ao desânimo? Você se entregaria a um vício? Você se entregaria não tem mais jeito? Muitos cristãos hoje em dia fariam isso, se encontrasse numa situação dessa. Muitos cristãos hoje em dia estão fazendo isso, quando se encontra numa questão bem menor que essa. Bem menor que essa. Bem menor. Só basta uma rejeição. Só basta uma rejeição, seja ela qual for, seja ela pequena ou grande, para aquela pessoa sair da igreja, não quiser mais nada com Deus, se entregar a vícios, se entregar ao álcool, se entregar à droga, viver uma adicção, viver prazeres mundanos, tentar encontrar um prazer onde ele não encontra na igreja, com Deus, na comunidade, né? Às vezes a pessoa enfrenta uma perseguição, né? E ela não consegue esperar o tempo de Deus, ela não consegue esperar, né, que tudo se resolva, né? Às vezes a pessoa passa por uma perda, né? Hoje em dia muita gente está perdendo o ente querido e perdendo a fé junto com o ente querido. É isso mesmo, é uma realidade, irmãos, né? A pessoa está perdendo um ente querido, uma situação delicada, e ela se revolta contra Deus, né? E aí ela perde a sua fé e ela perde a sua salvação, consequentemente, né? Mas para isso não acontecer, o que nós precisamos, o que nós precisamos fazer para reagir, o que nós precisamos fazer em meio a esse sofrimento, em meio a essa batalha, em meio a perdas, rejeições, perseguições, solidões. O que eu tenho que fazer? Davi nos ensina algo muito interessante. Em meio a essa situação toda que ele se encontrava ali em Ziklag, Davi ele usou uma ferramenta que todos nós devemos usar. A mesma ferramenta que Jó usou. Davi usa a sua fé em tempos difíceis. Aleluia. Glória a Deus. Davi ele usou a fé em Deus. Davi ele confiou em Deus. Irmãos, os soldados estavam cansados. Os soldados estavam emocionalmente abalados,
perderam mulheres, perderam filhos. Muitos não tinham a estrutura que Davi tinha. Davi usou a fé. Muitos daqueles soldados poderiam também usar a fé, mas muitos deles viraram as costas para Davi e queriam apredejar Davi. A culpa é sua, porque nós fomos por uma batalha que não era nossa e deixamos a nossa família desprotegida, mas eles não tiveram fé, eles não confiaram, mas Davi exerceu a sua fé. Como Davi exerceu a sua fé? Davi, ele falou com Deus. Ele buscou a resposta de Deus. Davi, ele buscou a resposta de Deus. Deus, e agora? Eu não tenho mais nada, perdi tudo, mas a única coisa que eu tenho é o Senhor do meu lado. O que eu faço? Davi, ele clama a Deus. Ele fala, o que eu faço, meu Deus? E aí Deus, ele fala para ele, vai, porque eu tô contigo. Você vai alcançar e vai restituir tudo que foi perdido. Ah, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz a gente reagir. Esse é o Deus que nos coloca de pé novamente em meio a uma situação terrível como essa, né? Soldados cansados, soldados fadigados, né? Muitos soldados que eram mais velhos ficaram pelo caminho e outros conseguiram avançar e eles recuperaram tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo, pelas mãos de Davi, pela força, pelo poder de Deus naquela situação, meus irmãos. Por quê? Porque Davi não tinha nada. Davi não tinha mais soldados, soldados todos fracos, todos emocionalmente abalados, né? Os soldados cansados, né? Davi, propriamente, tinha perdido tudo, emocionalmente também cansado, mas a única coisa que ele tinha era a fé em Deus. E Deus restituiu para Davi. Deus, ele restituiu para Jó. Deus, ele vai restituir na sua vida, meu irmão. Deus, ele vai restituir na minha vida, minha amada irmã. Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para você e para mim, meu amado irmão. E nós temos que ter fé que nós estamos sendo lapidados e formados como diamante para alcançar o privilégio da glória de Deus em nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar para que Deus ele possa te abençoar grandemente, que você possa ter esse sábado maravilhoso na sua vida e que tudo aquilo que foi falado aqui possa ser um refrigério na sua vida e que você possa estar abundante da glória e da presença de Deus na sua vida. Amém? Então, eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero fazer aqui uma consolidação daquilo que foi falado. Vamos ver se eu consigo colocar na tela. Vamos lá? Aí, maravilha. Então, vamos lá. Como os diamantes são formados, né? Então, tem aqui o primeiro questionamento, só para a gente consolidar esse conteúdo nas nossas mentes, né? Que experiência teve o apóstolo Paulo com Deus? Que experiência foi essa? Um espinho na carne, uma doença grave ou um encontro com Deus? Letra A, letra B, letra C. Letra A é um espinho na carne. Letra B, uma doença grave. Ou letra C, um encontro com Deus. Que experiência que teve o apóstolo Paulo com Deus? Pode responder, você que está online comigo, você que está vendo essa live, só para consolidar aquilo que nós vimos, né, nessa aula, quem colocou a letra A acertou. Né? Paulo ele teve um espinho na carne para
sentir, irmãos, sentir e saber que ele era dependente de Deus. E na sua fraqueza abundava o poder de Deus na vida de Davi. Aleluia. De Paulo, desculpa. Então, é a mesma coisa nós, irmãos. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, mas é na fraqueza que Deus ele vai nos dando um poder sobrenatural para vencer cada dia mais em nossas vidas. Segunda questão, qual a finalidade das provas e sofrimentos na vida do crente? As provas são para testar a fé do crente? Letra B, as provas e sofrimentos são para que sejamos transformados à imagem do Filho de Deus? Ou letra C, são para um crescimento material? Irmãos, Deus ele não prova a gente para a gente crescer materialmente. Isso não acontece, tá? Então não é a letra C. As provas são para testar a fé do crente? Irmãos, nós temos que usar a fé em todo momento, né? Mas a letra B é a que se ajusta a essa resposta, né? As provas e os sofrimentos são para que sejamos transformados à imagem do seu Filho. Deus ele quer que nós tenhamos um espírito, né? Um Espírito Santo que opera, que o mesmo Espírito Santo que opera em Jesus também opera em nós, né? Então, existe provas, existe sofrimentos, mas para que a gente venha a ser transformado e que abunde em nós o poder de Cristo em nossas vidas. Então, em meio às fraquezas, os problemas, né, em meio às provas, nós ficamos fracos, mas é porque a imagem de Cristo tem que florescer em nós, né? Então, nós perdemos, nós somos rejeitados, mas nós temos a imagem de Jesus em todos esses capítulos da nossa vida. Amém? Terceira pergunta, qual foi a reação de Jó em meio à tribulação? Letra A, não acreditar que estava passando pela tribulação. Letra B, somente louvar pela real presença divina. Ou letra C, a reação de Jó foi declarar que sei que meu Redentor vive. Letra A, não, Jó ele sabia que estava passando tribulação. Então não é a letra A. Letra B, somente louvar? Não, não era só louvar para ter a presença de Deus. A reação de Jó foi saber que o meu Redentor vive, que o meu fiador ele tá presente. E reconhecer, irmãos, que Deus é o único e suficiente Salvador. Jó ele reconheceu, irmãos, que o único fiador, o único parente que ele poderia confiar era o Deus Todo-Poderoso. E mesmo se ele morresse naquela situação, Deus ele testemunharia da obra de Jó, da persistência, né, da fidelidade de Jó. E é a mesma coisa nós hoje, irmãos. Deus ele vai testificar do seu servo, né? Olha lá, Deus, não viste o meu servo Jó, né? Varão temente, né? Temente e obediente. É isso que nós temos que ser, irmãos. Varões tementes a Deus e obedientes ao Senhor. Quarta pergunta, só para consolidar. Qual foi a escola de Davi para ser rei? A. Davi estudou aos pés de Gamaliel. Letra B. Davi sofreu perdas, rejeições, perseguição e solidão. Ou letra C. A escola de Davi foi a fé. Qual foi a escola de Davi? Letra B, né, irmãos? Parabéns quem colocou letra B. Davi sofreu perdas, rejeições, perseguições, solidões, né? Mas depois de tudo isso, ele se tornou rei. E ele se tornou rei de Israel. Ele livrou Israel da mão de seus adversários, né? E constituiu o templo da glória de Deus, né? Então, irmãos, a obra de Deus nas nossas vidas, ela tem que se cumprir, como se cumpriu na vida de Davi. Tem que se cumprir nas nossas vidas também, né? Nós fazemos parte, né? Nós somos filhos de Abraão. Então, nós somos filhos da promessa de Deus, né, irmãos? Então, em meio às perdas, em meio às rejeições, em meio às perseguições,
Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a angústia, nem as provas, nem as dificuldades, né? Nada pode te separar do amor de Deus. Isso é uma escola para gente, irmãos. E nós vamos vencer em nome de Jesus. E a quinta e última pergunta, o que precisamos aprender para reagir nesses momentos mais difíceis? A. Se animar em Deus e ter a fé. Letra B. Passar por sofrimentos e dores. Ou letra C. Louvar em todo o nosso fôlego ao Senhor nosso Deus. Letra A, letra B ou letra C? O que nós precisamos fazer para reagir, né? Nós temos que fazer como Davi, em meio a toda perda, em meio a toda rejeição, em meio à solidão, em meio à perseguição, ele se anima em Deus e coloca sua fé na dificuldade. É difícil? Sim, irmãos, muito difícil. Mas você tem que colocar a sua fé na dificuldade. A letra A é a correta. Amém? Só para consolidar. Próximo tema, a igreja após a tempestade. Parte 1, dia 19 de março de 2022. Amém? Agora eu quero orar pela sua vida. Quero fazer uma oração pela sua vida, para que Deus ele venha lapidar aí esse diamante que é o seu coração, para que Deus ele venha abundar na sua vida grandes transformações, né? E que depois dessa live maravilhosa, desse ensinamento maravilhoso, você venha reconhecer que nós não somos nada, que você não é nada, que Deus é tudo em você, que somos totalmente dependentes dele e ele é por nós, né? Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui totalmente dependentes de Ti, papai. Senhor, meu Deus, eu oro por cada um, Senhor, que participou desta live. Cada um, Senhor, meu Deus, que pegou um pouco da Tua palavra, Senhor, meu Deus. Que eles possam ser transformados, lapidados como diamantes, papai, na Tua presença. E que nada pode tirar eles do amor de Cristo, meu Pai. Deus querido, que nada, Senhor, meu Deus, possa tirar, Senhor, meu Deus, esse poderoso sentimento da vida deles, papai. Senhor, meu Deus, nós venhamos ser a casa, o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habite em nós todos os dias das nossas vidas, que nós possamos viver eternamente com Cristo. Papai do céu, em nome de Jesus, vai abençoando, Senhor, meu Deus, a cada lar, a cada casa, Senhor, meu Deus, vai cuidando, vai renovando, vai dando força, papai. Vai, Senhor, meu Deus, dando instruções, Senhor, meu Deus, e que eles possam ser mais, muito mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus, é isso que nós pedimos, papai. Encarecidamente, meu Deus, entra com providência, Senhor, meu Deus, vai restaurando, vai guardando, vai segurando com as tuas mãos fortes, papai. Vai quebrando, Senhor, meu Deus, a obra do inimigo, Senhor. Vai quebrando, Senhor, as astutas ciladas do inimigo, Senhor, meu Deus. Vai, Senhor, meu Deus, tirando, Senhor, meu Deus, todo o mal, toda a obra contrária, Senhor, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que pode estar deixando, Senhor, meu Deus, muitos tristes, muitos chateados, Senhor, meu Deus, vai tirando em nome do Senhor Jesus, e que eles possam ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Deus querido, não deixa, Senhor, meu Deus, que as perdas, que as rejeições, não deixa que as perseguições, que a solidão possa afetar o relacionamento com Deus vivo e verdadeiro, em meio às lutas, em meio às dificuldades, que o Senhor possa aumentar a fé dos filhos de Deus, e que essa fé, Senhor, meu Deus, possa ser aplicada em meio às dificuldades, em meio aos problemas da vida, papai, que nós venhamos confiar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, para que nós venhamos ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus. É isso que eu peço, Senhor, meu Deus, nesta oração, e que eles possam sair daqui, Senhor, renovados e transformados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida. Te convido a estar aqui no próximo sábado, às 9 horas da manhã, para mais um tema maravilhoso. Depois da tempestade, irmãos, que o povo de Deus tem, né, em nossas vidas. Então, que Deus abençoe. Às 11 horas nós teremos live com a igreja IUAS Hortolândia. Então, vai lá, né, no Facebook IUAS Hortolândia. E lá você vai ter um culto maravilhoso que vai começar às 11 horas.
vai ter louvor, vai ter pregação da palavra de Deus. Então, você que está aí na sua casa, não perde tempo, né? Sintoniza no trono de Deus e que tudo vai se encaixar, porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te dá força. Amém? Então, que esse amor de Deus, né, e que esse aconchego, né, que essa comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, né, ao longo desse sábado e ao longo dessa semana, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que estamos em jejum, lembrando que mais à noite vai ser o encerramento da campanha de oração, né, com a regional, com a diretoria geral. Então, fique ligados para que você seja abençoado nessa campanha de oração que hoje se encerra em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau e até o próximo sábado, se Deus permitir. Tchau, tchau. Meus amigos.